Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aula essa que também aborda um tema muito importante que é ministrado no 8º ano do Ensino Fundamental 2. No caso, os estudantes eles têm o primeiro contato com o espaço geográfico mundial de forma um pouco mais aprofundada, tá? E para isso é bom que o estudante relembre quais são os continentes que fazem parte do planeta Terra. Lembrando que na última aula eu falei basicamente o que é um continente, né? Como vocês já devem saber, continente é uma enorme porção de terra, tá? E o nosso planeta conta com algumas porções que a gente consegue identificar facilmente, tá? E são essas porções, ou seja, esses continentes que a gente vai ver a seguir, beleza? Muito bem. Então, o estudante tem que saber desde cara, né, que o maior continente da Terra é o continente asiático, que vocês conseguem ver aqui em verde, tá? Além de ser o maior continente, a Ásia também é o continente mais populoso, tá? Isso tem uma contribuição, melhor dizendo, muito significativa de dois países. No caso, a China e também a Índia. Eu até vou marcar aqui com laser, aqui o país, a China, né? E aqui também nós temos a Índia. Tanto a China como a Índia são os dois únicos países do planeta que têm mais de 1 bilhão de habitantes, tá? Então não se esqueçam da enorme importância desses dois países. E por ser o continente com a maior extensão, a Ásia também é um continente que possui as suas divisões, né? É um continente que conta com algumas áreas que possuem alguns aspectos distintos, tá? Então a gente consegue dividir o continente asiático em Oriente Médio, tá? Quem acompanha jornalismo sabe muito bem que recentemente o Oriente Médio é um continente que está bastante em pauta, tá? Temos também a Ásia Central, aqui, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia, e também temos o Extremo Oriente, e também temos a Sibéria, que é a parte asiática da Rússia, tá? Lembrando que isso aqui é apenas uma brevíssima introdução à Ásia, tá? Depois, aqui no canal, eu vou colocar aulas específicas sobre esse continente, onde a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre cada uma dessas divisões aqui, tá? Desde já eu peço simplesmente que vocês tenham essa noção, que a Ásia é esta parte aqui do planeta e que é o continente mais populoso e com a maior extensão territorial, beleza? E por fim, só que vocês possam já ter uma noção, a Ásia é o continente que possui alguns desses países. Eu coloquei aqui a lista de alguns países que eu acho que são os mais famosos. No caso, a China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, Israel, o Irã e também a Arábia Saudita. Beleza? Então, não se esqueçam desses países. Beleza? Bom, prosseguindo, temos o continente americano, que é o continente onde está o nosso país, o Brasil. E vocês têm que saber que a América é o segundo maior continente, certo? Perdendo apenas, obviamente, ao continente asiático. Só que quando a gente fala em extensão norte-sul, tá? Essa extensão latitudinal, nós temos que ter a noção que o continente americano é o continente mais extenso, tá? Quando a gente fala em norte-sul. E por isso o continente americano ele é dividido em subcontinentes, tá? Temos aqui a América do Norte, temos a América do Sul, que é onde está o Brasil, e temos um istmo, né? Que é faz um elo, né? Entre a América do Norte e a América do Sul, que nós chamamos de América Central, que é esse cordãozinho, entre aspas, aqui. A América Central também que conta com um conjunto de ilhas bem famosas, tá? Aqui no caso a gente está falando do Caribe, que vocês já devem ter escutado muito bem. Essa porção aqui que eu estou apontando com o laser, beleza? E além, obviamente, do Brasil, o continente americano conta com os Estados Unidos, com o Canadá,
com o México, com Cuba, com a Colômbia e também com a Argentina, alguns dos países famosos que fazem parte do continente americano. Depois nós temos aqui no caso o continente africano, tá aqui em verde, beleza? E a África é um continente que se destaca bastante por ter uma boa parte da sua população de pele negra e também temos no norte da África uma enorme população árabe, tá? E a África, quando falando em população também, vocês têm que saber que é o segundo continente em contingente populacional, tá? Perdendo apenas para a Ásia, beleza? Muito bem. E quando a gente fala em África, vocês têm que entender que é um continente com diversos países, tá? Aqui apenas alguns países que vocês têm que compreender que fazem parte desse continente. Alguns dos mais famosos: Nigéria, África do Sul, Angola, Quênia, Senegal, Marrocos e Egito, tá? Eu coloquei a Nigéria porque é o país mais populoso, inclusive tem uma população maior que a do Brasil. A África do Sul vocês já devem ter visto nas notícias também, muito por conta dos BRICS, né, que é um organismo que o Brasil também faz parte dele, tá? E quando a gente fala em Angola, vocês têm que saber que Angola é um exemplo de país lusófono, tá? Angola é um dos países onde a língua portuguesa também é uma língua oficial. E também eu coloquei aqui Marrocos e Egito, que são dois exemplos de países do norte da África com população árabe, beleza? Então, está aqui uma breve introdução do continente africano. E ao norte do continente africano, nós temos o continente europeu, aqui marcado em verde também. A Europa, vocês podem ver que é um continente relativamente bem menor em relação aos que foram citados anteriormente, tá? A Europa aqui é, digamos assim, uma espécie de península da Ásia, tá? Mas que por conta dos seus aspectos humanos se distingue bastante da Ásia e dos demais continentes. Um desses aspectos diz respeito à sua população, tá? Que é basicamente formada por pessoas brancas, né, que nós chamamos também de caucasianas, tá? Tá certo que isso tem se alterado recentemente por conta da questão da migração, mas ainda a Europa é um continente marcado por uma enorme porcentagem de pessoas brancas, tá? E a Europa também é famosa pela chamada Comunidade Europeia, né? Melhor dizendo, a União Europeia, tá? Que é um organismo que, inclusive, fez com que diversos países adotassem uma mesma moeda, tá? O euro. Então, não se esqueçam da importância da União Europeia. E dentre os países mais famosos da Europa, a gente pode citar, obviamente, a Rússia, o maior país em extensão do mundo. Lembrando que a Rússia também tem a sua parte asiática, beleza? E nós podemos, obviamente, citar Portugal, país que colonizou o Brasil, juntamente com a Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha, países que eu imagino que vocês já ouviram falar e bastante, beleza? Então, aqui está uma breve introdução do continente europeu. E em direção ao leste do planeta, nós temos a Oceania, tá? Que é o menor continente da Terra. A Oceania que se destaca também por ser continente composto por milhares de ilhas, tá? Ilhas essas que estão localizadas no Oceano Pacífico, beleza? Dentre essas ilhas, melhor dizendo, nós temos que citar, obviamente, a maior delas, que é a Austrália, tá? Que até do ponto de vista geológico, muitas pessoas classificam a Austrália como sendo um continente, beleza? Mas aqui no caso da geografia, a gente costuma mais ver a Austrália, obviamente, como um país, tá? E faz parte desse conjunto de ilhas que nós chamamos de Oceania, tá? Que formam um continente também, tá? Então, do ponto de vista geológico, a Austrália é um continente, tá? Só que quando a gente fala essa região do ponto de vista humano, nós classificamos essa porção como sendo o continente da Oceania, aquilo que eu falei na aula passada, tá? Muito bem.
E além da Austrália, outros países famosos, que nós podemos citar também a Nova Zelândia, que está aqui. Também temos Papua Nova Guiné, que está ao norte da Austrália, e diversas ilhas, diversos arquipélagos pequenos no Oceano Pacífico. A gente pode citar a Ilha Salomão, Fiji, tá? Samoa e Tonga também. Tá? Então, aqui também uma breve introduçãozinha sobre a Oceania. E, por fim, aqui deu uma paradinha aqui no slide. Por fim, vamos falar sobre a Antártida, tá? Antártida aqui em verde, que é um continente bem diferente dos demais, tá? Inicialmente, a gente pode falar o quê? Que a Antártida não possui uma população fixa, tá? A população da Austrália é muito reduzida e as pessoas não vivem lá durante o ano todo, tá? É uma população composta basicamente por militares e cientistas de diversas nacionalidades. Isso por quê? Porque a Antártida é um continente extremamente frio. É o continente que apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, ou seja, é um continente totalmente inóspito, tá? E que possui, obviamente, um enorme valor ambiental, tá? E por conta disso, okay, por conta das questões ambientais principalmente, existe um chamado Tratado Internacional da Antártida, tá? Ou seja, não é qualquer pessoa que pode acessar este continente, tá? Então, por isso ele é habitado basicamente por militares e também cientistas, tá? Que de certa forma protegem o meio ambiente da Antártida. Lembrando que também a gente vai falar mais sobre esse continente em aulas futuras. Tudo bem? Muito bem, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que vocês tenham captado os nomes de todos os continentes, as suas respectivas localizações, os seus formatos, né, que ajuda bastante a gente a identificar cada um deles, e que tenham compreendido os aspectos bem básicos que eu falei para vocês, para que vocês possam, desde já, ter uma melhor noção sobre cada um deles. Muito bem? Entendidos? Então, ótimo. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido o conteúdo dessa aula e desejo ótimos estudos a todos. Tchau, tchau.